Vamos agora para um momento importantíssimo, que é o momento de ouvirmos Papai Deus. Veio para ouvir Papai Deus? Amém. Claro que você veio para ouvir Papai Deus. É a sexta mensagem, esse mês de janeiro, no dia 31, para dia 1º, na madrugada, eu estava pensando, conversando com Deus, com a minha mente, perguntando a Ele qual seriam os desígnios para a igreja, agora para esse mês que nós estamos vivendo, que é janeiro. E Ele me deu essa frase, né, que está em 2 de Coríntios, capítulo de número 11, o versículo é do 1 ao versículo 4, mas a frase está no versículo 3. Olha o que ele disse para mim, para dizer à igreja, para a gente seguir este mês de janeiro dentro desse alerta. Eu estou aqui como uma voz de alerta. Quem tem ouvidos de ovelhas, porque você sabe que muitos têm orelhas. Ter orelhas é uma coisa, ter ouvidos é outra coisa. Todo mundo tem orelhas. Agora, ter ouvidos para ouvir o recado de Deus, tem que ser ovelhas de Papai Deus. E ele disse o seguinte, através do nosso irmão Paulo: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura. Diga, virgem pura. A um só, diga, a um só. Não pode dividir a virgem com Moisés e com Jesus. A virgem pura pertence a Jesus. Ela não mais pertence a Moisés. Ela pertence a Jesus. Então diz, pura, a um só esposo. E ele diz, quem é esse esposo? Que é Cristo. Então Paulo não dá outra opção para haver esse casamento entre o noivo e a noiva. Ele diz, o noivo é Cristo. Diga, é Cristo. Aí Paulo, no versículo 3, ele disse: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o perigo, vem agora no versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Sabe que aqui Paulo está fazendo uma defesa do seu chamado, a responsabilidade que Paulo tinha
com uma mensagem. Ele estava desafiando os apóstolos, os antigos apóstolos, os apóstolos da lei, os apóstolos da circuncisão. Você sabe que lá em Gálatas, capítulo 2, diz, quando Pedro, chamado para circuncisão, e eu, chamado para incircuncisão. Aí ele fala em Gálatas 1, ele diz, quando Deus me chamou e me revelou o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então Paulo, ele sabia da responsabilidade que ele tinha, e ele sabia do compromisso de fidelidade que ele tinha para com Deus, porque o encontro que ele teve com Jesus foi um primeiro que marcou a sua vida. Irmãos, esse negócio de todos os anos as pessoas ir para retiros e ter o tal dos encontros com Deus, e essas pessoas elas vivem sempre a busca do encontro com Deus, que será o encontro. Irmãos, o encontro é quando você ouviu a palavra da verdade e você creu no Evangelho, você foi selado, você teve esse encontro com Deus. Então Paulo estava aqui em defesa, ele desafiou os apóstolos, ele diz, no versículo 5, ele diz, porque supunha em nada ter sido inferior a esses tais, olha, a esses tais. Então ele coloca os apóstolos como não sendo superior a ele. Ele diz, porque supunha que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Porque eles se intitulavam ser superiores, porque eles tiveram uma vida com Jesus segundo a carne. Quem sabe disso? Todos os apóstolos tiveram uma vida com Jesus segundo a carne. Então eles se sentiam muito mais íntimos de Cristo do que o próprio apóstolo Paulo. Mas Paulo, o que me chama a atenção aqui é o tema que Deus nos deu. Eu digo Deus nos deu porque Deus nos deu. Não é eu que falei agora, vamos botar isso aqui para tirar, porque todos os temas que são criados pelos homens, está incluído tirar dinheiro dos homens. Você não vai falar, um pastor vai falar, Deus me deu essa palavra, você vai ver que lá no meio e no final é bolso. Às vezes nem no meio e no final, às vezes logo de começo, meio e fim é bolso. Então, quando eu digo Deus nos deu, porque eu estou aqui, essa palavra sobre o engano da serpente, a serpente enganou a Eva, mas não quer dizer que esta serpente que enganou a Eva, ela também vai vir e vai me enganar também. Hoje é diferente. Hoje, esta serpente que estava no paraíso, a Bíblia diz que ele tem os seus ministros, ou seja, pessoas que representam a ele, e estão na terra, às vezes estão dentro das igrejas, às vezes a gente tem como um irmão, a gente tem como um parceiro, como um amigo, como alguém fervoroso, espiritual, generoso, mas por detrás está ali um ministro de Satanás. Então a gente tem que ficar muito, porque este mês eu quero alertar. Não vai ter outro nome a mensagem, se a gente pregar 20 mensagens, 30 mensagens, vai ser parte 1, parte 2, hoje é a parte 6. Assim como a serpente, versículo 3, irmã abençoada, 3, olha para cá. Mas eu receio, que eu disse na terça-feira, que Paulo tinha essa palavra receio, é um sentimento sinônimo, medo. Então quando ele diz, eu tenho receio, eu tenho medo.
mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva, então ele falou, eu tenho medo, eu tenho desconfiança, eu tenho uma cisma que esta serpente que enganou a Eva, ela não está morta, ela não morreu, porque alguns ministérios dizem, o diabo não existe. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus tirou-lhes o poder que ele tinha sobre nós. Agora ele não pode mais ter poder sobre a igreja de Jesus. A Bíblia não diz que ele está morto. A Bíblia não diz que ele está preso. A Bíblia não diz que ele está dopado, que ele está dormindo, como a maioria do povo aí que dizem que estão na super graça, pregam e ensinam ao povo a viverem, sabe, descuidados. Porque se você não tem nenhuma preocupação com nada, você está na estrada com o teu carro, não tem nenhum carro, você vai lá assoviando, brincando. Mas quando tem um monte de carro, passa do lado, passa do outro, passa do lado, você fica bem esperto. Então tem pessoas que estão brincando, bobeando, assoviando, e o perigo está rondando. E o perigo está rondando, porque quando você pensa na serpente, que Paulo diz, assim, eu receio que assim como a serpente enganou, a quem a serpente enganou? Eva. Pastor, o que tem a ver a serpente enganou Eva? Qual a arma que ela usou para enganar? Sua astúcia. O que é astúcia? Astúcia é sinônimo, lábia. Já viu? Às vezes você vê um cara feio, mal acabado, do lado de uma mulher, parece uma princesa. Quem já viu? Porque sabe o que ele tem ali? O que ele tem? Somebody love, lábia. Satanás, ele também tem lábia, ou astúcia, é lábia. Então ele tem uma boa lábia, ele é educadíssimo. Você vê os caras, irmão, eu fico louco, eu fico olhando as programações de rádio, da televisão, do governo, aqueles que defendem o errado, né? Gente, eles falam com uma calma, né? Meu Deus, parece que eles vão para uma sala e o demônio aparece para ele e fala assim, ó, todo mundo fala calminho, a gente vai falar calminho, mansinho, com a voz suave, e não vamos levantar o tom de voz, vamos irritar eles, vamos insistir com a mentira, que a gente vai irritá-los, e a gente fica irritado, né? Quem fica irritado? Eu fico, você fica irritado, mas eles não sobem o tom, porque eles têm astúcia, a mesma astúcia que a serpente usou para enganar a Eva, essa astúcia está aqui na terra. O que é astúcia, pastor? Astúcia é lábia, truque. Sinônimo de astúcia é truque. Antigamente eu fazia uma brincadeira com os amigos. Eu pegava um palito de fósforo, queimava ele e fazia 3 pontinhos em cima das minhas mãos, e fechava as mãos bem apertada, apagava e assoprava, ou mandava alguém assoprar e falava, o pontinho que está aqui em cima vai aparecer na palma das minhas mãos. Aí quando eu virava assim, o pontinho estava aqui. Como foi? Como que o senhor fez isso? Como é que você fez isso? Eu fiz o seguinte, antes de colocar os pintinhos aqui, as pontinhas aqui, eu coloquei nas pontas dos 3 dedos. Quando eu fechei a mão, os pontinhos que estavam na ponta dos 3 dedos, colou na minha palma da minha mão, apaguei aqui em cima, ele parou aqui. Sabe? Olha o engano. Todo mundo pensou que eu era um mágico. Que homem fabuloso. E eu pensava que eu era esperto fazendo essa mágica. Teve um que fez uma mágica comigo de pegar um papel e transformou numa nota de 10 cruzeiros na época. E eu fiquei louco. Ele falou, mas você tem que trazer 10 para virar 50. Aí eu levei 10, aí ele
fez a mágica lá e mandou ir para casa. Quando eu cheguei em casa, só tinha o papel, a nota desapareceu. E eu pensava que eu era esperto. Então, você vê a astúcia. Estou falando de astúcia. Foi essa arma que a serpente usou para enganar quem? Eva. Pastor, então quer dizer que essa serpente vai aparecer por aí? Irmãos, tem vários ministros por aí. Vários. Cheio de esperteza, cheio de lábia, cheio de sagacidade, cheia de estratégia. As igrejas vivem de estratégias. Quem sabe disso, irmão? Cheio de estratégias. O irmão já frequentou a igreja que eles tramavam. Eu frequentei a igreja que a gente tramava. A gente era astuto, cheio de astúcia. A gente tramava. Nunca tramavam para ajudar o povo, igual o governo. Nunca trama para ajudar o povo. Sempre trama para roubar do povo, para destruir o povo. Então era assim que a maioria. Era assim não. É assim que a maioria das igrejas funcionam. Com a astúcia, com a sagacidade, com trama, com truque, com dissimulação, com ardil, com artimanha, com esperteza, com sagacidade, com manha. Então essa palavra astúcia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve ter uns 15 sinônimos para ela. Então foi assim que a serpente enganou com a sua astúcia. O que é enganar? Enganar é mentir para o outro. Todas as vezes que você não fala a verdade para alguém, você está enganando essa pessoa. Pode ser um negocinho desse tamanho ou um desse tamanho. Se você não disser a verdade, você está enganando a pessoa. Você está fazendo o papel daquela serpente ali, para aquela pessoa, que você ou eu fizemos contra essa pessoa. Enganar. Enganou, diz que ele enganou, assim como a serpente enganou, ele lesou, a serpente lesou quem? A Eva. Deixou a Eva, ele falsificou. Vê que ele começa, domingo você não pode faltar, irmão. Você é cristão do ministério, você que está em casa, não pode estar hoje, você não pode faltar, nem domingo de manhã, nem à noite, porque essa continuação, que a gente vai entrar no próximo domingo, que nós temos mais tempo para explicar, para ler, para esmiuçar, para ver o grau de prejuízo que causou por causa desse engano que aconteceu com Eva. O que aconteceu com Eva, o que aconteceu com Adão, o que aconteceu com a terra e o que aconteceu com a nossa vida, irmão. Tudo isto por causa de alguém mentiu. Foi assim? Foi desse jeito? Não foi desse jeito. Então, essa palavra enganou quer dizer fraudou, burlou, mentiu, usurpou, lesou, falsificou, despojou. Então, assim como a serpente mentiu, usurpou, lesou, fraudou, falsificou, burlou e despojou. Então, esta serpente, pastor, essa serpente, ela vai aparecer para mim? Não vai aparecer para você. Pode ficar tranquilo, você nunca vai ver uma cobra falando contigo. Você vai ver pessoas falando com você. Você vai ver bispo, apóstolo, profeta, missionária, evangelista, vai ver irmãozinho de igrejas consagradas, aqueles irmãozinhos pipoca, né? Aqueles irmãozinhos pipoca. Então, é esses aí que você vai ver, falando com você, mentindo. Eis que vejo, eis que falo, eis que sou Deus que te fala. Você vai casar com fulano, vai casar. E Deus mandou te dizer essas histórias que você sabe da origem que vem. De onde vem? Da serpente. Toda mentira tem uma origem. João 8,44. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai,
e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Então você acha que alguém que vem da parte dele vai vir trazer alguma verdade? Aí eu saio por aí pelo mundo, soltando números que o Brasil tem não sei quantos milhões de crianças abandonadas. Eu saio por aí falando que o Brasil tem não sei quantas pessoas passando fome. Eu saio soltando números. Quem já ouviu isso? Esse é Satanás. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não. Então, quando não há verdade numa pessoa, o que ela profere o tempo todo? Mentira. Mas ela prega aquela mentira, ela passa a acreditar que aquilo é verdade, irmão. Eles acreditam naquilo ali, a mentira é tão forte que eles começam, até choram, fazem aquela encenação toda para mostrar para o povo que é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Então diz que ele jamais, porque nele não há verdade, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Por quê? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é quem? Mentiroso, e ele é o quê? Pai da... Então quando ele esteve lá no jardim do Éden, ele pregou mentira. Diz que ele, pastor, nós temos agora 20 minutos. Qual é o perigo da mentira? 2 de Coríntios 11, 3. 2 de Coríntios 11, 3. Mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, já vimos sobre isso, engano e astúcia, assim também seja corrompida. Você sabe o que é uma mente corrompida? É uma mente adulterada, é uma mente alterada, é uma mente poluída, uma mente cheia de vícios. Essa palavra corrompida quer dizer adulterada, alterada, perverter, poluir, viciar, macular. Então, ele falou, assim também que seja a vossa mente. Olha a preocupação do nosso irmão Paulo. Qual foi o alvo da serpente? O que ela queria atingir? A mente de quem? Ela conseguiu? Conseguiu. Por isso que Paulo falou, assim como a serpente enganou, ela conseguiu enganar, mas ela conseguiu te enganar por algum tempo. Você serviu aí, pensando que servia Jesus em lugares que Jesus nem passava perto, você estava enganado, a serpente estava te enganando, mas Jesus te ama demais, e foi te buscar lá. Ele ama demais as suas ovelhas, para deixá-las perdidas na escuridão. Você não é das trevas, você é da luz. Você não poderia acabar a tua carreira nas trevas e pensando que é luz. Tem muita gente que está nas trevas, pensa que é luz, porque o alvo da serpente foi a mente, e o alvo dos enviados da serpente é a nossa mente. Por isto que este mês você vai cansar de ouvir sobre isto, até os teus ouvidos tinirem e você falar, estou vigilante, não vou piscar. Você viu aqueles guardas ingleses? Quem viu? Aquele chapéu parece até um sorvete na cabeça. Pode dar tchau, pode rir para eles, estão ali, ó.
Quem viu isso? Quem já viu isso? Os guardas ingleses. Os caras não se mexem, os caras estão focados. Ele não se distrai com qualquer coisa. Eles não são igual a alguns cristãos que dizem ser cristão, que se distrai, sai do alvo, corre, foge do alvo rapidamente, porque vivem distraídos. Paulo disse: não durmamos, vigiemos. Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ele é fraca. Se você não vigia, você cai. Por que Eva caiu? Porque ela não vigiou. Então, o alvo do mal é a nossa mente. O que é a mente? A mente é a faculdade de entender. Tua mente é o que te faz você entender tudo. A mente é o pensamento, a mente é o teu entendimento, a mente é o teu intelecto. Então, o que ela quer fazer? O que é mentira? O que os enviados da serpente quer fazer conosco? Através do YouTube, através da televisão, através das rádios, através de revistas, através de jornais, através de livros, através de CDs. A mente tem que estar focada em Deus. Tem gente, eu gosto de pescar, eu gosto de ficar quieto, olhando para a vara. Às vezes eu fico até hipnotizado, fico assim, todo mundo está falando, eu estou lá. Se o peixe passar perto, eu pego ele. Mas tem gente que fica, falei, vem para cá papapá, ou vem para cá para concentrado. Entendeu? Então você tem que estar concentrado, porque a mente ela foge. Você vê, tinha uns irmãos aqui que um casal que eu amava, não amo, que eu não deixo de amar as pessoas por aquilo que elas dizem de mim, ou falou de mim, ou pensou de mim. Eu não deixo de amar as pessoas. E nunca vou odiar ninguém. Pessoas eu nunca vou odiar. Eu abomino atitudes, não pessoas. Não pessoas. Por isso que eu sou tranquilo para receber pessoas que me fez mal perto de mim várias vezes e não me causa nenhum dano. Porque eu não tenho problema com pessoas, eu tenho problema com situações, com coisas que as pessoas fazem, não ela. Só está lá dentro de um trem. Aí a serpente está sentada lá dentro do trem. E começou, você sabia que Jesus já voltou, você sabia que a ceia do diabo, você sabia que não sei o quê. Então a serpente faz isso. Aí a pessoa está com a mente vazia, não está concentrado, não está vigiando. Aí você vê, foi pego. Por causa de quê? Obviamente. O que o ser humano carnal, que somos carnais mesmo, gostaria de... Que tipo de igreja o carnal gostaria de ter? Uma igreja carnal. Uma igreja que o pastor sobe no púlpito e prega, beba com moderação. Uma igreja que o pastor sobe no púlpito e prega, é proibido proibir. Uma igreja que o pastor sobe no púlpito e diz que Deus não te vê, o que você faz, Deus não vê nada, Deus é cego, surdo e mudo. Então, quem é que não quer isto? Toda a carne gostaria de ter uma igreja assim. Por que todo mundo que quando você pergunta, qual é a tua religião, a pessoa diz que é o quê? Fala. Porque não tem compromisso com nada. Desculpa lá com o povo católico, mas vocês não têm compromisso com nada. Vocês, sexta-feira, bate cabeça no centro de Macumba. Ano em ano vão visitar a igreja do seu santo predileto. Entendeu, pessoal? Então não tem compromisso com nada. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com essa serpente. Cuidado, que ela é cheia de astúcia, cheia de esperteza. A gente pensa que é esperto, mas ela é espertíssima. Ela sabe aonde mexer com você. Ela sabe aonde chamar a tua atenção. Ela sabe fazer você se aborrecer aonde te prega a verdade. Vendo, o pastor te jogou uma piadinha. Ouviu essa?
todinha para tu. Essa é a voz da serpente. Eu nunca subiria aqui, gastaria minha energia, meu tempo de ler, estudar, meditar, pesquisar a palavra para esboçar uma mensagem e pensar num irmão para me atingir o irmão. Se eu fizer isso, que Deus me fulmine, que Deus me arranque dessa terra. Se um dia eu subir aqui, direcionei um tiro para alguém ou para eu prego a verdade para a igreja de Jesus. Se você é a igreja de Jesus, você receba a verdade. Você é a igreja de Jesus, receba a verdade. Então, diga minha mente. Você está falando ali, ó. Assim também seja corrompida a vossa mente, e você vai ser apartado da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Aí, 12 minutos. O versículo 4... diz assim: se na verdade vindo alguém prega a outro Jesus. Pastor, poxa, se alguém pregar outro Jesus, a gente não vai receber. Se você não se deixar ser enganado pelos enviados da serpente, você não vai receber. Paulo estava alertando que haveria de acontecer o seguinte, que uma vez recebendo o engano, recebeu a primeira informação em mentira, e ela recebeu, as outras coisas seriam fáceis de enxertar nessa vida. Ele chegou a dizer que pessoas iriam receber até outro, pregar outro Jesus. Então ele falou, se alguém recebeu o engano, então essa pessoa é fácil de aceitar o outro Jesus. Então você vê, outro Espírito, outro Evangelho, outro Jesus, mensagem sobre outro Jesus. Então as pessoas hoje, elas estão gamadas em mensagens que fala do outro, não é o que foi para a cruz, é outro. Que outro, pastor? Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. O destino deles, está falando dos amigos da serpente, dos ministros da serpente. O destino deles é onde, irmão? É a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com quem? Irmãos, por favor, eu estive domingo em casa, que eu fiquei louco, não sei como é que alguém consegue ficar em casa no domingo, eu não sei, eu não consigo. Eu e minha esposa ficamos doidos, e o dia não passa, parece uma eternidade. Um domingo que eu venho para cá passa rápido. O domingo que eu fiquei em casa, eu falei, Jesus. Aí paramos para ver pregações no YouTube. Pá, outro Jesus. Pá, outro Jesus. Pá, outro Jesus. Pá, outro Jesus. Outro Jesus. Outro Jesus. Outro Jesus. Falei, meu Deus. Minha esposa até falou, cadê a graça de Deus? Cadê os pastores para pregar o evangelho da graça de Deus? Eles estão pregando sobre tudo, sobre o outro Jesus, porque o outro Jesus, eles pregam o outro Jesus que só jogam as pessoas para quê? Para pensar onde? Bens. Vamos arrebentar, esse ano vai arrebentar, e vamos comprar carro, e vamos comprar mais um, e mais outro, e mais um, e mais outro, e mais um, e mais outro, e mais um. Jesus do comércio, que negocia. Não tem o Jesus aí, Jesus do comércio, o Jesus da riqueza. Olha o Jesus do comércio. Vai lá, bota lá, irmã, para mim, em João 2, 13 a 17. João 2,
Esse Jesus do comércio que eles pregam aí, olha o que Jesus fez. Estando próximo à Páscoa, João 2,13, né? Deixa eu ver. João 2,13. Isso. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Vai ele lá para o lugar dos fariseus. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague. Sabe o que é isso? Isso aqui é um chicote de cordas. Ele pegou uma corda, ele estava tão irado, que ele pegou uma corda, ele preparou um chicote, que era chamado desse nome aqui, de cordas, expulsou todos do templo, bem como como as ovelhas e os bois, tudo. As igrejas de hoje são assim, irmãos. É uma vendaiada. Aí fica lá o fala manso mineirinho, come pelas beiradas. O Soares. Tem que ver, você sabe que você já foi de lá, algum de vocês já foram de lá, você sabe como é que ele come pelas beiradas. Sabe? Se Jesus chega aqui, irmãos, Jesus entra no lugar desse, mete-lhe chicote. Traz dinheiro para o pai, traz dinheiro para o filho, Jesus mete-lhe o chicote nessa raça. Essa raça não são conhecidas por Jesus. São a pregação do outro Jesus, o Jesus do dinheiro. É dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente não morre por causa do dinheiro, a gente não vive por causa do dinheiro. Não é tudo dinheiro não, irmãos. Tudo é Deus. Tudo não é dinheiro, tudo é Deus. Deus é poderoso, dinheiro não é poderoso. Deus é que é poderoso. Porque Ele que te dá saúde, dinheiro não te dá saúde. Tem um monte de gente rica da vida aí, podre de rico. Já viu alguém podre de rico? São expressões, não existe ninguém podre de rico, né? Então, tendo feito o chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Ele pegou o dinheiro e jogou no chão. Qual é o pastor que faz isso? Pega o dinheiro e joga no chão. O cara mata pelo dinheiro, irmão. Ele mata pelo dinheiro. Dinheiro dos cambistas virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não faça da casa do meu pai a casa de negócio. Se ele tivesse aqui na terra hoje, irmão, você acha que ele faria isto? Faria. Casa de comércio, é corrente para cá, é corrente para lá, é sacrifício para cá, e vende livro, e vende não sei o que, e vende excursão para Israel, e vende lá para Guadalupe não, aquele lugar bonito lá que teve a Copa, como é o nome? Dubai? Vai catar você, irmão. Dubai. O pastor vendendo excursão para Dubai. Os caras não estão conseguindo nem tomar uma dubaína. Dubaína? Estão conseguindo comprar uma dubaína para tomar aqui. O cara quer levar a igreja para Dubai. Como que uma igreja que faz isso, irmão, vai ser perseguida aqui na terra? A irmã Ivete falou na rede social: a igreja vai ser não, irmão. Essa igreja que está aqui no Brasil nunca vai ser perseguida. Essa igreja dá a mão ao mundo. Essa igreja dá... Irmã, esses líderes, eles vão lá em Roma, no Vaticano, eles beijam a mão do Papa. Silas, Macedo, essa turma toda, vai lá, beija a mão do Papa. Como que uma igreja dessa, que é agarrada com idolatria, com feitiçaria, com o mundo, traz o mundo para dentro da igreja? Escola de samba. Silas pôs um bloco, quem viu, irmão? Estava no púlpito da igreja dele lá na Penha. E estava lasqueira. É isso que vai mudar o mundo? 12 homens mudaram o mundo com uma mensagem: Jesus Cristo. Não precisa de mais nada. A mensagem é Jesus Cristo. E não foi o mundo que mudou.
Quem mudou foi as ovelhas que estavam desgarradas e veio para o aprisco, que o mundo está no mundo. Quem é do mundo ama o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai é Jesus dentro de nós. Quem está agarrado com o mundo não tem Jesus. Pastor, 5º dia do ano, o senhor com essa grosseria toda, só volto aqui em dezembro. Paz do Senhor para tu, sem problemas. Mas uma coisa eu sei, eu vou estar aqui cumprindo a minha missão, de ter este mês com a Igreja de Jesus uma voz de alerta. Cuidado. Depois não vai dizer que eu não avisei. Cuidado. Cuidado. Ela está por aí. Seus ministros estão por aí. Não, não é Jesus, é Jeová. Não é Deus, é Jeová. Não, não doa sangue. Não coma carne de porco. Está por aí. Por aí. Proibido proibir. Beba com moderação. Fume maconha com moderação. Traia com moderação. Use cocaína com moderação. Seja gay com moderação. Seja ladrão com moderação. Não! Uma vez em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Diga, já passaram. Minha velha vida já se foi. Agora eu vivo para Deus. Amém. Sim seja.